Fala galera, professor e diretor do curso Direito Fácil Neemias, situado no centro de Niterói, na Avenida Hernani do Amaral Peixoto, número 500, sala 905. Há poucos nós estávamos falando da lei dos crimes hediondos, né? Para você que vai fazer concurso, que cai leis extravagantes, nós estávamos falando da lei 8.072 de 1990, com aquelas alterações do nosso pacote anticrime, da lei 13.964 de 2019, né? E aí a gente deu uma dissecada aí para ajudar você que vai fazer concurso público. Hoje, né, nós vamos falar da lei de tortura. A gente vai falar um pouquinho da lei de tortura e pontuar o que eles gostam de trazer, né, na prova, mostrando ali alguns detalhes. Vamos lá. Em primeiro lugar, a lei de tortura é a lei 9455 de 1997, está no quadro, né? Crimes de tortura, né? Que é a detenção penal pública incondicionada. A lei de tortura, né, não admite a forma culposa, não se admite a forma culposa na lei de tortura aqui no Brasil. Tortura aqui no Brasil é um crime comum. Qualquer um pode praticar, né? Não é um crime próprio, é um crime comum. E outra situação, tem uma situação que caiu na prova, que perguntou assim, ó, crime de tortura, marca a opção correta. Não acredito que isso vai aparecer com muita frequência. Mas crime de tortura, ele é chamado de crime jabuticaba, visto que jabuticaba só tem no Brasil. E crime de tortura é um crime comum, qualquer um pode praticar aqui no Brasil. Em outros países não é qualquer pessoa, né? É um crime próprio, né? Não é um crime comum. E aí, se a prova também te perguntar, qual é o bem jurídico tutelado na lei da tortura? A gente tem que entender, né? Depende. Vamos entender. Se a gente falar a forma, né, imediata ou direta, né, é a dignidade da pessoa humana, a forma, né, o bem jurídico tutelado. E qual é o bem jurídico tutelado na tortura? Quando a gente fala que a forma agora, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês ficarem mais legal. Né? O bem jurídico tutelado na tortura, quando a forma é imediata ou direta, é a dignidade da pessoa humana, a gente falou. Na forma imediata ou indireta, é a intimidade física e ou psíquica da vítima. Então a gente precisa ficar atento a esse detalhe também na tortura. Então a gente falou o bem jurídico tutelado, a gente falou que tortura é chamado de crime jabuticaba, não é admissível a forma, não se admite a forma culposa no Brasil, a lei de tortura. A gente falou essa situação que não se admite, né? É um crime comum, não é um crime próprio. A gente tem que ter cuidado com essa situação. Importante, a gente vai falar a lei da tortura, né? O artigo, seus incisos e parágrafos, né? O artigo 1º, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e o 7º. Vai falar do artigo 2º, que vai falar sobre a extraterritorialidade. Na lei de tortura, a perda do cargo tem efeito automático, mas quando eu dei aula de crimes hediondos, eu fiquei passeando em alguns detalhes para enriquecer mais, né, o seu estudo. Na lei de tortura, os efeitos, né, da condenação, quando transitado em julgado, você tem a perda do cargo, os efeitos são automáticos. Mas deixa eu trazer uma situação para você. Os efeitos do cargo são automáticos na lei da tortura. Na lei, são automáticos também. Após o trânsito em julgado, a sentença penal condenatória. Na lei das organizações criminosas, na lei 12.850 de 2013 e na lei de lavagem de dinheiro. Ok, queridos? Então, nessas três, os efeitos são automáticos. Mas cuidado, que as pessoas pegam aquela nova lei de abuso de autoridade, que era a lei 4898 de 65, hoje, a lei de abuso de autoridade é a lei 13869 de 2019, e as pessoas costumam dizer que os efeitos após o trânsito em julgado, os efeitos da perda do cargo são automáticos.
negativo. Tem que ter reincidência de forma reiterada. Os efeitos não são automáticos. Aonde hoje você pode trazer que são os efeitos automáticos? Na lei da tortura, na lei das organizações criminosas e na lei da lavagem de dinheiro. A lei da lavagem de dinheiro é o quê? Qual é o número da lei? 613? 9.613? Não. Como é que é? Qual é o número da lei? Da lavagem de dinheiro? Mas enfim, vê pra mim aí, por favor, se é isso mesmo que eu te falei. Lavagem de dinheiro, eu já tinha dado essa aula, né, uma semana atrás. Só você dar uma olhada na perda do cargo, quais são as leis que têm seus efeitos automáticos na perda do cargo. Aí vai estar lá que isso aí foi ditado para você. 12.150. Sim, a lei 12.150, a lei das organizações criminosas, a lei 9455, que é a lei da tortura, e a lei de lavagem de dinheiro. Você não anotou? Beleza. Vamos lá, galera. Então, o que a gente precisa falar sobre a tortura? Tem que ter cuidado que quando você fala e que você pratica uma tortura no sentido de educar, a tortura não é para educar. Qual é a finalidade da tortura? Você pratica a tortura com qual finalidade? Então vamos lá. A finalidade da tortura é o quê? Informação, confissão ou declaração da vítima. Tem que ter confissão, informação ou declaração da vítima. Cuidado para você não confundir que praticar uma tortura com finalidade de educá-la. Isso aí é o artigo 136 do Código Penal, onde vai falar do que? Maus tratos. Ok? Outra situação. A tortura, ela costuma cobrar um pouco de pena. A gente tem que entender que as penas na tortura, já vou começar falando que penas na tortura e quais são as causas de aumento de pena na tortura. Vamos lá. Quando você pratica uma tortura, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Quando é tortura omissão, pena de 1 a 4 anos. Quando na tortura tem lesão corporal de natureza grave, aí eu acho que é a pena de quê? De 4 a 10 anos. Vamos dar uma conferida. Aí é a pena de 4 a 10 anos. E quando acontece a morte? A pena é de 8 a 16. Então a gente precisa entender as penas na tortura. Pena é cobrado quando se fala ali de tortura. Mas a questão mais cobrada na tortura, sério mesmo, vamos lá. São as causas de aumento de pena na tortura. A tortura, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 na tortura quando, isso você tem que saber, quando cometido por agente público, quando cometido por criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos, isso é o que cai. Como é que se fala em aumento de pena na tortura? Vamos falar que é de 1/6 a metade, de 1/3 a metade. Vão sempre colocar 1/6 a 1/6 a 1/3. Decora que isso é muito cobrado. Daqui a pouco eu falo o entendimento do STJ no sentido da discriminação, que é racial ou religiosa, né? Que aí a gente tem o entendimento que entrou aí a homofobia e a transfobia lá na lei 7716, que trata da lei de raça e de cor, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Hoje acrescentou a homofobia e a transfobia. Daqui a pouco a gente vai entrar na lei da tortura para dar esse toquezinho nesse detalhe. Tamo junto? Tá pegando isso? Vamos lá, segue o baile. A gente tem que entender que a tortura é quando você causa sofrimento físico ou, né? Vamos olhar a lei aqui, olha só. Tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí, a gente tem que entender que na tortura vai ter um momento que a gente vai falar que causou intenso sofrimento físico ou mental. Quando você causa intenso sofrimento físico ou mental, é quando você está sobre poder, guarda ou vigilância. Não sei se a ordem é essa no livro. É guarda, poder ou vigilância. Enfim, quando você está sobre poder, guarda ou vigilância, né, ali você fala a palavra intenso sofrimento físico. Quando você é agente penitenciário, você está na delegacia, você está sob a guarda, né, a guarda municipal, enfim,
Então, quando você está sob poder, guarda, vigilância, ali a gente fala um intenso sofrimento físico. Poxa, o professor Elias, traz um caso para a gente que não tem envolvimento aí com guarda municipal, polícia militar, polícia civil, agente penitenciário. Sim, aquele vereador que, né, pegou aquela criança, qual é o nome da criança? Henry. Aquela criança que estava sob sua guarda, sob seu poder, e ele espancou aquela criança, a criança foi a óbito. Então, a gente pergunta aqui, naquele sentido ali, a gente tem que falar de intenso sofrimento físico ou sofrimento físico? Naquele caso ali, ele responde pela tortura, na condição que ele praticou intenso sofrimento físico. Por que intenso? Porque aquela criança estava sob sua guarda, sob seu poder. Sob seu poder, guarda, vigilância, enfim, ok? A gente precisa discernir, diferenciar esse sofrimento físico desse intenso sofrimento físico. Então a gente falou do bem jurídico tutelado, falou que não admite a forma culposa, é um crime de ação penal pública incondicionada, é um crime comum, não é um crime próprio. Tortura, ele é chamado de crime jabuticaba, tem os efeitos da perda do cargo, os efeitos são automáticos, ok? Falamos sobre as penas, de 2 a 8 anos a tortura, de 1 a 4 se for tortura em missão, se tiver lesão, se tiver lesão de 4 a 10, se tiver morte de 8 a 16, o aumento de pena é de 1/6 a 1/3. Quais são as situações que vai aumentar a pena? A gente já falou, não precisei ir lá no livro porque a gente já falou por aqui, né? Enfim, o efeito da perda do cargo a gente já falou também, bem jurídico tutelado também. Então vamos seguir. Vamos para o livro. Existe também os nomes que as provas gostam de cobrar. Existe tortura, o quê? Constrangimento, tortura à prova, tortura a crime, tortura à discriminação, tortura a castigo, tortura sem finalidade específica. Vamos entender aonde estão essas situações. Quando a gente fala o inciso 1, constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O nome desse inciso 1, tortura ou constrangimento. A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Isso é uma prova, tortura prova. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Natureza criminosa, tortura crime, se a prova te perguntar isso. Vamos lá. E existe a tortura de discriminação. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Tortura o quê? Discriminação racial ou religiosa. Daqui a pouco eu volto na racial. Inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, olha o caso daquele vereador, com o emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou de caráter preventivo. Perceba que nós estamos falando daquela situação do vereador. Podia ser um guarda municipal, a PM, uma pessoa dentro do presídio, você sob os cuidados na delegacia, na Polícia Civil, enfim, você está sob guarda, poder ou autoridade? Então tá, se a gente falar de tortura, a gente vai ter que chamar o quê? O intenso sofrimento físico nesse sentido, ok? Vamos lá. E aí, né, tá aqui, a gente falou sobre tortura, constrangimento, tortura à prova, tortura crime, tortura discriminação, tortura castigo, é o inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência. Intenso sofrimento físico é tortura castigo. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Essa é a famosa tortura sem finalidade específica. Ok? Enfim, e aí nós temos o quê? Galera, olha só, nós temos a tortura e nós temos a tortura missão. Vamos para o quadro um pouquinho. Como eu faço sempre, linha de ferro, ao invés de água, a gente toma um cafezinho. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho para tentar ajudar vocês, que a gente está um pouquinho mais tempo aqui na corrida. O artigo 1º da Lei da Tortura, ele tem parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e o 7º. Parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e parágrafo 7º. O parágrafo 7º, nós estamos falando da
tortura. Deixa eu voltar um pouquinho para os crimes hediondos. Os crimes hediondos, eles são suscetíveis de agia, graça, indulto e fiança, né? Os crimes hediondos, olha aqui, a lei, só fazer um paralelo aqui para a gente entender isso aqui com mais propriedade. A lei 8.072 de 1990 vai tratar dos crimes hediondos. Hediondos. O artigo 2º, parágrafo 1º, diz que os crimes hediondos eles deverão iniciar em regime fechado. Não, hoje crime hediondo pode começar no regime, pode ter o seu início. Início fechado, pode começar no semi-aberto e pode começar no regime aberto. Então, crime hediondo, você pode começar no regime fechado, no semi-aberto ou aberto, cabe em concurso público, dependendo do caso concreto, você até tem a sua liberdade provisória sem fiança, como já foi objeto de resposta de vários concursos. Mas só que no artigo 2º caput nós vamos falar do tráfico, da tortura e do terrorismo, que não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos, mas sofrem todas as penalidades como se fosse. Então digo, crime hediondo, você tem essa flexibilidade para começar. Logo você entende, se crime hediondo, né, que a STF quando criou lá em 1988, em 1990 fez, aí teve que ter teve uma inconstitucionalidade que seria, a pena seria cumprida integral em regime fechado, mas enfim, ficou tudo ajustado. Em 1990 eles lançaram aí o crime hediondo já visto, né, pelas autoridades competentes. Então, os crimes hediondos, que é dito crimes de máximo potencial ofensivo, né, são crimes repugnantes à sociedade, eles têm essa flexibilidade. Logo, se crime hediondo tem essa flexibilidade, os crimes que são equiparados a hediondos, a gente entende que tem também. Sofrem um rigor, como se fosse hediondo, mas deve ter. Então, pega essa visão. O parágrafo 7º do artigo 1º, o parágrafo 7º do artigo 1º vai falar sobre tortura, ok? A tortura, que tem pena de 2 a 8 anos. A tortura, ela deverá iniciar em regime fechado. Perceba, a tortura, ela não é crime hediondo, ela é crime equiparado de hediondo. Mas mesmo sendo equiparado de hediondo, o tráfico, a tortura e o terrorismo. A tortura, ela obrigatoriamente, está escrito aqui que ela deverá iniciar no regime fechado. Aí vem aqui, vírgula, salvo os casos do parágrafo 2º. Por quê? Aqui nós estamos falando literalmente da tortura. Aqui nós estamos falando literalmente da tortura. Mas salvo os casos do parágrafo 2º. Porque aqui nós estamos falando da tortura o quê? Da tortura omissão. Então, todo crime de tortura deverá iniciar no regime fechado? Todo? Não, todo não. Porque a tortura omissão, ela vai ter essa flexibilidade. Você está com 2 colegas e o colega bota no saco, afoga, e você lá fora pensando, meu Deus, acabei de passar no concurso, vai dar merda, vou perder meu emprego, e o colega no carro, vai lá, tira ele disso, não deixa não, enfim. Tem uma pessoa lá praticando a tortura, tem outro colega do lado falando, bora, mano, quero afogar também, quero botar no saco também. E tem a galera que fala, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara, a gente vai perder o emprego, vamos embora, vamos levar a pessoa, vamos fazer o correto. Você é muito novo, quer botar a cara na janela, mete o pé. Enfim, a galera vai lá pra fora. E tá a mulher lá fora, né, a gente, e tá o outro lá desesperado, caramba, isso vai dar ruim. Deu um problema, deu ruim, como se fala. O que estava botando no saco, afogando, vai segurar a tortura. O que estava, bora, é minha vez, vai segurar a tortura. Mas existe aquela outra galera que estava lá fora, na tortura omissão. Eles tinham dever de não deixar aquilo acontecer. Então, quem pratica a tortura, ela deverá iniciar o cumprimento da pena, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Agora, a tortura omissão não obrigatoriamente vai iniciar no regime fechado. Então, todo crime de tortura deverá iniciar no regime fechado? Não.
É igual aquela brincadeira que quando eu falei sobre a lei dos crimes hediondos, né? Que teve um momento que eu fui lá no crime do... homicídio doloso, né? Crime doloso contra a vida, né? Que é o tribunal do júri. Eu falei, pô, todo crime doloso contra a vida é o tribunal do júri? Eu falei, não, todo não. Existe o prefeito, o governador, o presidente, aos chefes do Poder Executivo, não. Ali é o TJ, STJ, e dependendo do presidente, a gente observa ali o artigo 86, parágrafo 4º. Beleza? Então, essa é a visão. Todo crime de tortura tem que iniciar no fechado? Então, peraí, crime hediondo tem que começar no fechado? Não. Ah, então esse aqui também não. Pera, a tortura está escrito. Deverá iniciar no fechado. Mas a tortura e omissão, não. Pegou a visão? Então, vamos seguir o baile. Falando sobre a tortura, falando sobre aquelas situações, né? Tortura, castigo, aquelas coisas todas. Então, vamos dar uma olhadinha no livro novamente, para ficar mais tranquilo. Aí vem o parágrafo 2º, fala sobre tortura e omissão. Já falamos. Na tortura e omissão, a pena de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º fala sobre o quê? Na tortura acontece lesão grave ou gravíssima, pena de 4 a 10 anos. Mas se resultar a morte, pena de 8 a 16. Aumenta-se a pena de 1/6 ao 1/3. Já tratamos disso aqui. Né? Quando? Se o crime é cometido por agente público, cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro. A gente já tratou disso aqui, agora só que eu estou voltando para ler. A gente falou sem ler, agora a gente está vindo lendo. Né? Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função pública e intenção para o exercício, né, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Enfim, a gente já falou que a tortura, né, a organização criminosa, lei de lavagem de dinheiro, os efeitos são automáticos. Mas na tortura, você tem a perda do cargo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando você for realmente condenado, a perda do cargo tem efeito automático, e você fica o dobro do prazo da pena, sem poder contratar com a administração pública. Beleza? Enfim, segue lá. O crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça e anistia. O condenado por crime de tortura, parágrafo 7º, está aqui, ó, né? O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Foi o que a gente falou, parágrafo 7º fechado, 2º não. Artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Já vi muitas provas trazerem a leitura do artigo 2º e perguntar, candidato, conforme o texto narrado, marca a opção correta, trata-se de qual princípio? Princípio da extraterritorialidade. Beleza? Então, queridos, eu estou tentando ajudar falando o quê? Sobre a tortura. Em relação àquela parte que eu falei que eu ia voltar, está aqui, ó. O artigo 1º, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência e tal. Aí vem a linha C, em razão de discriminação racial ou religiosa. Eu quero finalizar falando isso. Discriminação racial ou religiosa. O que é discriminação racial? Existe uma lei federal, né, a Lei 7716. Ela traz, né, a raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Segundo o entendimento dos tribunais superiores, a homofobia e a transfobia hoje é crime de racismo, ok? Até porque quais são os crimes que são inafiançáveis e também, né, concomitantemente imprescritíveis, inafiançáveis e imprescritíveis. Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional. Estou falando do artigo 5º na Constituição Federal, nossas garantias constitucionais, direitos individuais e coletivos. Então, o racismo não é só racismo, né? Só isso. Até porque, antes de falar, continuar falando da tortura,
teve uma mudança também no racismo. Você chegar para uma pessoa dentro de um shopping e falar, seu macaco, seu branco azedo, muita gente vendo, meu Deus, vou levar, vou prender porque é racismo. Não, se você se direcionar a uma determinada pessoa, se for direcionado a uma pessoa, vai continuar na injúria racial. Diferente você falar assim, porra, só podia ser branco mesmo, branco só faz merda, só podia ser preto mesmo. Porra, não vai entrar na loja porque é preto, preto não entra nessa loja, branco não entra naquela loja. Você não está falando dele, você está falando da raça, você está falando que todos os pretos, todos os brancos. Então você pode chegar no estádio de futebol e falar assim, macaco, que foi isso que ele foi parar lá em cima, que julgaram e mexeram, né, no racismo nesse sentido. Você pode falar, seu macaco, seu branco azedo. Que isso, mano? Geral viu, delegacia. Injúria racial. Porque você falou, você é branco azedo, você é isso. Agora, porra, branco só faz merda. Porra, que isso? Preto só faz merda. Aí você está generalizando. Cuidado com essa pegadinha, querido. Vamos voltar. Então, crime federal de raça e de cor, na Lei 7.716, a tortura fala qual é a discriminação? Racial ou religiosa. Então não é sexual, econômica, não é. Não tem, ó, eu até ditei, eu acho que ditei isso para vocês, ó. Sexual, econômica, social, enfim. Ok? Você pega uma pessoa na rua, né? Porque homofobia e transfobia entrou na lei do racismo. E a discriminação racial ou religiosa, você causar sofrimento físico na pessoa ali, vai segurar ali o quê? A tortura. Então você pega uma pessoa na rua, trans ou gay, e só porque a pessoa tem a opção sexual dela nesse sentido, você vai lá e causa sofrimento físico na pessoa. Tu vai segurar a tortura, filhão. Por quê? Por quê? Porque a tortura não está ligada. Qual é a discriminação da tortura? Racial ou religiosa. Beleza? Então, se liga nesse detalhe em relação aos transexuais, né? Nesse sentido aí da homofobia, da transfobia, que você tá ligado, religião, porque é racial e religiosa, racial e religiosa. Aí a pessoa traz um caso desse, você não se liga, que pô, você causou sofrimento físico na pessoa porque ela é isso, pô, e a homofobia, transfobia que você esqueceu de observar. Então, pegue essa visão, pega esse bizu, só dando uma recapitulada. O que a gente falou? Crime de tortura é crime de jabuticaba, é lição penal pública incondicionada, não há modalidade culposa, é crime comum, não é crime próprio. Qual é o bem jurídico tutelado, se a forma é imediata, ou direta, ou imediata, ou indireta, falando que os efeitos da perda do cargo são automáticos. Beleza, galera? Se você for para fins de educação, educá-la não é tortura, é artigo 136 do Código Penal, maus tratos. Falamos sobre as penas, né? De 2 a 8, de 1 a 4, de 4 a 10, de 8 a 16. O aumento de pena de 1/6 a 1/3. Quais são as situações? Falamos ali nos 6 incisos. Falamos que a tortura tem que iniciar no regime fechado, mas nem toda tortura tem que iniciar no regime fechado, porque nós temos a tortura omissão, que ela é flexível, como os crimes hediondos. Então E o artigo 2º vai tratar da extraterritorialidade. Então, eu acho que para nível de concurso público, que você vai precisar das leis extravagantes, falamos dos crimes hediondos, né? E agora a gente está falando da tortura, nos crimes hediondos a gente abordou outros detalhezinhos também. Então, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Estou fazendo minhas considerações finais. Não é isso, Renata? Então, espero ter te ajudado. Valeu? Reinaldo. Zangado. Galera. Então, espero ter ajudado vocês aí. Boa prova. Que essa lei saia para vocês tranquilão. Até a próxima. Bom final de semana para todos aí. Nós estamos começando o carnaval. Fiquem com Deus. E é isso, galera. Um abraço.